E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Esse que vos fala é o seu professor de ciências, André Calaça. Olha só, a gente vai dar início à segunda parte de Terra e Universo. Então vamos estudar hoje sobre a estrutura do planeta Terra. Por favor, acompanhem no livro, tá, gente? Quem estiver assistindo essa aula, à medida que a gente for passando, por favor, vão dando pausas no momento que vocês não entenderem, voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem. O estudo da Terra. A Terra tem formato quase esférico e aproximadamente 6.370 km de raio. Ou seja, essa distância ela é do centro do planeta Terra até a superfície do planeta Terra. Portanto, esse é o raio do planeta Terra aqui, ó, 6.370 quilômetros aproximadamente. Ao longo do tempo, o foco dos estudos eram atividades vulcânicas e terremotos. Geólogos e cientistas criaram uma série de teorias como deve ser a estrutura interna da Terra. Olha só o planeta Terra girando aí, só que ele não gira tão rápido assim não, tá, pessoal? Vejam agora aí a estrutura da Terra. Primeiro vem a crosta, depois o manto, núcleo externo e núcleo interno. As camadas da Terra são divididas assim, desse jeitinho que está aí. Essa é uma imagem ilustrativa, tá, gente? Então, não são bem essas cores assim não, tá? Só para a gente diferenciar. Primeiramente, a crosta terrestre, que passa, ó, por toda essa superfície do planeta aqui, ó. Ela pega aqui toda essa superfície, ó. É a camada mais fina do planeta Terra. É como se a gente pegasse um ovo e quebrasse ele. A parte da casca é essa partezinha daí da crosta terrestre. Então a crosta terrestre é a camada mais superficial e fina da Terra. Essa camada se estende por toda a superfície terrestre. Na crosta terrestre, onde a gente encontra a biosfera, na página 47 e na página 48, vocês vão ver isso bem detalhadamente. A biosfera, gente, é toda essa região do planeta Terra, onde nós temos o ar, a água e a terra. A parte da terra, terra firme, se chama de litosfera. A parte onde encontramos a maior parte do planeta, que é a água, é a hidrosfera. E o ar é a atmosfera. Então, toda essa parte existe vida. Seja ela na terra, na água ou no ar, que é esses três conjuntinhos aqui, ó, que a gente chama de biosfera. Agora vamos para o manto. Possui temperaturas bem elevadas de 100 graus Celsius até 3.400 graus Celsius. 3.400 graus Celsius, pessoal, ele fica bem pertinho aqui, ó, do núcleo, tá? Essa região daqui. Essa daqui é uma região de 100 graus Celsius. Então, essa temperatura varia, ó, daqui para cá. Então, ó, essa parte é onde se localiza o magma, que são as rochas derretidas, né? Que a gente chama de larva de vulcão, mas não é bem assim, tem uma diferençazinha entre elas. O núcleo são essas duas partezinhas daqui. Essas duas partes. É a camada mais interna da Terra, formada principalmente por ferro e níquel. Possui temperaturas mais altas, aproximadamente de 5.000 graus Celsius, muito quente. O núcleo é dividido em duas partes. Nós temos aqui, nessa região aqui, ó, mais essa regiãozinha aqui, ó, do núcleo, é o núcleo externo, apresenta material líquido. E essa partezinha daqui é o núcleo interno, que apresenta o material sólido. O vulcanismo, vocês vão ver isso na página 46. Olha só, toda essa estrutura é a estrutura de um vulcão. O vulcanismo é o fenômeno que ocorre no interior da superfície terrestre, expelindo magma, gases e cinzas.
Como a pressão nas câmaras é muito maior que a pressão da superfície, como a pressão nas câmaras é muito maior que a pressão da superfície, o magma é empurrado para a superfície terrestre e recebe o nome de lava. Ou seja, vou marcar aqui de vermelhinho para vocês olharem aqui, ó. Essa partezinha daqui, ó, é a câmara do magma. Tudo isso aqui é magma, tá? Quando ele sai para cá, ó, chamamos de lava, certo? Essa partezinha daqui é o cone, toda essa partezinha aqui é a chaminé e tudo isso aqui são cinzas vulcânicas. As camadas da atmosfera. A palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. Ela é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também das chuvas. Olha só, gente, essas aí são as camadas da Terra. Então, ó, como vocês podem ver aqui nessa partezinha de baixo, temos o planeta Terra, toda a superfície aqui com edifícios e tal. Então, a primeira camada é a troposfera. A segunda é a estratosfera. A terceira é a mesosfera. A quarta é a termosfera. E a última é a exosfera. A atmosfera, gente, ela é dividida em 5 camadas, que foram essas que eu passei para vocês. Vamos ver agora os detalhes de cada uma delas. A primeira delas é a troposfera. É a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nela onde encontramos o ar que respiramos e é nessa camada onde ocorrem nuvens, ventos, chuvas, raios e furacões. Então, ó, essa imagem aqui simboliza a superfície terrestre, certo? Onde nós temos aqui a terra e o ar. E é nessa camada onde a gente presencia os raios, os trovões e praticamente quase todos os fenômenos da natureza. É na troposfera que encontramos o oxigênio necessário para a sobrevivência de animais e plantas na Terra. É nessa camada, gente, onde temos o gás vital, né? O oxigênio suficiente para a respiração de todos os seres vivos. A estratosfera é a segunda camada da Terra. Nessa camada quase não há presença de vapor de água. A concentração de oxigênio é muito baixa. Na estratosfera encontramos a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência de fenômenos meteorológicos, ou seja, é só na troposfera, que é a primeira camada, onde nós temos esses fenômenos meteorológicos, né, de chuvas, raios, trovões. Então os aviões eles ficam acima das nuvens, então eles não têm perigo de sofrer com esses fenômenos meteorológicos. Então, observem essa imagem daí. Gente, a estratosfera é a chamada camada de ozônio, tá? A camada de ozônio funciona o efeito estufa. Funciona o efeito estufa. Então, ó, por essa imagem dá para observar que os raios do Sol, ele entra na Terra, tá? Ele entra na Terra e ele fica retido aqui na estratosfera. E é isso que mantém a Terra aquecida. Percebam aí, ó, alguns raios conseguem sair, porém os que ficam mantêm a Terra aquecida. Se não fosse isso, não existiria vida na Terra. Agora, tem uma perguntinha para vocês. Gente, o que é que está causando a temperatura na Terra? Observem essa imagenzinha aqui no cantinho que eu coloquei para vocês verem, certo? Nós vemos aqui, ó, um caminhão, né, um automóvel, uma chaminé de uma indústria,
aqui. As queimadas, ó, nas florestas, que principalmente que está acontecendo aqui na região da Amazônia, no Brasil. Então, tudo isso é o que causa a poluição. Então, olha essa imagem aí. Os raios do sol eles penetram na Terra e eles ficam retidos por conta desses gases aqui, ó, o CO2. Vamos para a terceira camada da atmosfera, a mesosfera. O ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar e diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes. Só que não são bem assim. Estrelas, pessoal, é muito diferente, como a gente já viu na aula anterior. Porém, não são estrelas cadentes. São meteoritos, são meteoros que passam nessa superfície e a mesosfera ela faz com que esse meteoro, essa rocha que fica no espaço, ela incendeie. Como nessa imagem aí, ó. Observem bem essa imagem. Então é isso que acontece, né? Quando passa uma estrela cadente dessa, o que é que a gente fala? Faça um pedido, não é isso? Então acontece dessa forma, a imagem não é uma estrela cadente, isso é um meteoro ou um meteorito que passa na mesosfera, então por isso que dá esse efeito aí, ó, esse clarão, esse incendiado que dá nela. A termosfera. As partículas de eletricidade existentes na ionosfera, né, que podemos chamar também ionosfera ou termosfera, tá, gente? É a mesma coisinha, eu vou marcar aqui para vocês. Não esquecerem, ionosfera é a mesma coisa que termosfera. Essas partículas elas permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias. E é nessa partezinha onde a gente encontra quase perto da próxima camada essa aurora boreal. A aurora boreal ela começa a se formar no finzinho da termosfera. Agora vamos para a exosfera. É a camada que antecede o espaço, ou seja, antes de ir para o espaço, temos a exosfera. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. É o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Olha essa imagem aqui, gente, na parte direita, ó. Temos um satélite, né? E é exatamente aqui, na exosfera, onde a gente encontra os satélites. Resumindo, as camadas da atmosfera, nós temos marcando aqui mais uma vez, para vocês irem acompanhando comigo. Aqui, ó, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Por esses desenhos aqui a gente consegue identificar. Ó. A troposfera ela vai da superfície da Terra e vai até 20 km de altura. Depois da troposfera vem a estratosfera, que temos 50 km de espessura de tamanho, né, de altura. A mesosfera temos 85 km. Termosfera é a camada mais quente da Terra, então são 690 km. E nós temos 10.000 quilômetros para poder chegar na exosfera e depois daí já vem o espaço sideral. Só resumindo, pessoal, a troposfera é a camada que está em contato com a superfície terrestre e é nela onde encontramos o ar que respiramos. A estratosfera é a camada de ozônio, que eu já falei para vocês, onde acontece o efeito estufa. A mesosfera, ela é onde passa as estrelas cadentes, né, que são os meteoritos que vêm do espaço, eles conseguem ter esse efeito aqui de estrela cadente, né, só que são os meteoritos. A termosfera é a parte mais quente do planeta, onde nós temos a aurora boreal. E por último, a exosfera, que é a camada que antecede o espaço. Resumo: a atmosfera é uma camada de ar
que protege o planeta, retém o calor, filtra dos raios solares e possui 5 camadas.